Fala, fusqueiros e fusqueiras do Brasil inteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que acompanham meu canal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal de vídeos. Dessa vez eu vou trazer para vocês um assunto referente à iluminação do carro, mais especificamente aos faróis. Eu vou abordar referente aos faróis do Fusquinha. Eu vou comprar uns faróis de LED, então, para colocar no Fusca. Umas lâmpadas de farol de LED. Na verdade eu estou fazendo uma aposta, porque eu encontrei um farol, uma lâmpada de farol que promete, na verdade, né, ter a mesma quantidade de lumens que a lâmpada incandescente que eu estou usando de 44 watts. O farol, tá? Ele é um dispositivo imprescindível para a segurança do carro, né? Mas ao mesmo tempo ele é um dos maiores consumidores da carga da bateria e também da carga que o dínamo ou o alternador está suprindo para o sistema elétrico do carro, né? Então eu acho que cada lâmpada deve consumir na ordem dos 10 amperes ali, talvez uns 20 amperes de consumo total. Então dos 35 amperes, tá, acho que uns 6 ou 7 vai para a bobina. Se estiver ouvindo rádio, se estiver chovendo, vai estar com o limpador aceso, o limpador ligado, né, o limpador de para-brisa ligado. Essas coisas, se tiver durante a noite, além do farol, vai ter a lanterna acesa também. Se numa situação de extrema emergência, vai estar com o pisca-alerta ligado. Então todos esses são consumidores que vão drenando não só a bateria, como também a carga que o alternador está suprindo para o sistema elétrico do carro. Tá? Então, pensando nisso e aproveitando essa questão assim, de modificações, modernidade, farol de LED e tal, agora os faróis de LED são uma realidade, mas claro, eu sei que um bom farol de LED que traga um bom resultado luminoso vai ser caro, vai ser de marcas renomadas. A gente tem da Osram, por exemplo, que é uma excelente marca. A gente tem da Philips, que também é uma excelente marca, né? Tem alguns feitos com LED CRI, CREE, LED CRI. É um tipo de LED ali que ele drena um pouco mais de corrente e, portanto, dissipa um pouco mais de calor. Inclusive, esses LEDs eles têm um dissipador de calor incorporado no corpo do farol. Bom, a minha proposta aqui é mais rastrelo, como diria o mestre Tonella, né? Eu vou experimentar essas lâmpadas de LED mais baratas, enfim, e vou fazer um teste, tá? Vou fazer uma aposta, tá? Porque também essas lâmpadas de LED eu já ouvi falar que a diferenciação entre a luz alta e luz baixa, que eu já vou explicar para vocês, para alguns de vocês que porventura não saibam qual é a diferença entre luz baixa e luz alta, ela na verdade ocorre de uma forma diferente. Ou seja, quando a gente aciona a luz baixa, ele simplesmente deixa a intensidade luminosa mais baixa, e na verdade o farol baixo, ele simplesmente é uma mudança de faixa de luz, né? O facho de luz ele fica direcionado mais para baixo para não ofuscar os motoristas que vêm em sentido contrário, tá? Esse foi o intuito do farol baixo nos carros. E o farol alto, então, para aquelas situações em que precisa de uma iluminação maior da via, né, que não tem iluminação pública, ou seja, no interior, numa estrada de terra, no interior onde não exista esse tipo de iluminação. Então o farol alto auxilia e muito para essas condições, tá? Então, pelo que eu percebi, alguns desses faróis, o pessoal no YouTube também tem apresentado bastante esse tipo de lâmpada. Alguns, eles simplesmente, ao invés de ter o facho de luz ali mesmo direcionado, na verdade ele só é menor intensidade para a luz baixa, né, e maior intensidade para a luz alta. Então tá errado, na verdade, né? E o pessoal tem vendido essas lâmpadas como fog bulb, que na verdade é lâmpada de neblina, né, para faróis de neblina, no caso. Eu vou fazer uma aposta com uma lâmpada dessas. Se porventura uma lâmpada dessas
apresentar esse tipo de característica, eu vou tentar fazer uma adaptação, abrindo essa lâmpada, verificando como é o circuito e fazendo uma modificação nela para que ela possa ter alto e baixo, então. Tá? Na sequência, talvez nas próximas cenas, eu vou tentar mostrar para vocês de forma sucinta, de forma bem simples, como funciona essa questão do farol alto e baixo, tá? E que é para depois ficar mais claro também quando a gente for fazer os testes, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou encomendar a lâmpada, tá? Eu vou encomendar essa lâmpada e quando ela estiver em mãos, a gente vai verificar, vai fazer os testes, vai fazer teste em bancada, tudo, né? E assim que tiver, então, o resultado em bancada e tudo, intensidade luminosa, essas coisas, enfim, uma coisa bem sucinta assim mesmo. A gente vai para o carro, vai instalar e vai fazer o teste à noite também, né? E a visibilidade do carro durante o dia também, aproveitando o gancho dessa nova lei do farol baixo nas rodovias nacionais. Então, galera, nas próximas cenas, então, espero já voltar com as lâmpadas de faróis aqui. Valeu? Até a próxima. Fala, galerinha. Voltando, então, aqui, né? A gente está aqui na minha bancada, tá? E aqui está, então, as lâmpadas de farol compradas num site chinês, tá, gente? Como eu falei para vocês, né? A intenção aqui é fazer um teste, é laboratório mesmo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, o valor que foi pago nessas lâmpadas foram $11, certo? E ali diz então fog bulbs, que seria então lâmpadas de neblina, no caso, né? Então eu já fiz o unpacking aqui, né? Já fiz um unpacking porque eu estava curioso, enfim, né? Mas de qualquer forma, em caráter simbólico, tá aqui o unpacking, tá? Ela veio nesse saquinho plástico aqui que é antistático, acredito eu, né? Então ali a gente já pode perceber as lâmpadas. Vamos abrir aqui, isso aqui é tipo ziplock, esse saquinho aqui. Vamos lá. Então tá, pegando uma das lâmpadas aqui. Então, como vocês podem ver, ó, ela tem os polos normais aqui, tá? Um deles provavelmente, acho que esse aqui é o negativo, tá? Aqui é o positivo luz alta, positivo luz baixa, né? Então a gente vai fazer um teste aqui da luminosidade, como é que ela aparece, né? Essa luminosidade. Pelo que eu tô vendo aqui, ele não tem uma distribuição muito uniforme, que nem, por exemplo, assim, ó, a lâmpada ela vai posicionada exatamente assim no carro, e dá para perceber, ó, eu vou dar uma viradinha aqui, ó, o certo seria assim, mas a gente percebe que os LEDs eles não estão bem alinhados, eles estão assim, ó, tá? Então isso aqui já é um ponto negativo que eu percebi dessas lâmpadas. Claro, assim, ó, considerando as características daqueles LEDs internos, da forma como eles estão montados, tá? Ali a gente percebe que tem uma lente, ó, para amplificar um pouco o facho de luz, né? Enfim, né? E a gente pode perceber então que eles não se preocuparam muito com o alinhamento. Logo, eu suponho que esta lâmpada é mais uma daquelas em que tu não tens um facho de luz baixa e um facho de luz alta, e simplesmente intensidades luminosas diferentes, tá? Era o que eu temia, mas a gente só vai confirmar isso utilizando uma fonte de 12 volts, né? Como eu não tenho uma bateria de carro aqui comigo, então eu improvisei uma fonte, tá? Essa minha fontezinha é uma fonte de bancada. Aqui eu improvisei nos conectores, né? Aqui a gente vai testar com os 12 volts, né? Eu vou ligar ali a fonte ligada, tá? Aqui a gente já tem então o fornecimento de 12 volts. Então vamos fazer o seguinte, né? Eu acredito que esse aqui é o polo negativo, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos ligar na luz baixa aqui. Pelo que a gente pode perceber, ó, todos os módulos de LED estão acendendo, tá?
pelo que eu pude perceber aqui, a intensidade luminosa até é bem boa, tá, gente? Assim, claro, olhando assim, né? Eu até nem tô olhando muito para não marcar a visão. Tá? Na câmera também não dá para representar bem, tá? Eu vou fazer o seguinte até, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho a minha lâmpada aqui da bancada e eu vou desligar ela e vou deixar só a intensidade da lâmpada de farol. Vou tirar fora aqui, tá? Então, percebe-se que é uma luz bem intensa, tá? Essa aqui eu acredito que é a luz baixa. E aqui, acredito eu, ser a luz alta. Bom, se percebe aqui uma diferença bem gritante entre as duas intensidades luminosas. Talvez no vídeo não dê para ver, mas aqui, ao vivo e a cores, realmente a diferença é bem grande mesmo de intensidade luminosa entre eles. Tá, então eu vou tentar fazer uma alternância aqui de luzes. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. O vídeo assim, a câmera ela tem a compensação de luz, né? Então não dá pra ter uma ideia assim, não dá pra perceber bem pela câmera, mas enfim, ao vivo dá pra perceber, assim como são LEDs assim de potência intermediária, né? Ele só amorna aqui, claro, fiquei pouco tempo com ele ligado, mas ele deu uma amornada e a gente percebe também que o corpo do farol tá tirando essa parte de baixo que é ferro, é metal, né? É um metal assim diferente. Aqui, por exemplo, ó, o receptáculo que fixa os LEDs, ele é em alumínio, e isso ajuda na dissipação de calor também, porque esses LEDs eles esquentam, né? Apesar da maioria dos LEDs não ter essa característica de esquentar. Bom, o que eu percebi aqui, ó, gente? Aqui, ó, mexendo aqui, eu percebi que tem uma rosquinha aqui, ó, que faz a fixação. Olha que interessante, que faz a fixação da lente, tá? Isso é uma boa notícia, porque como vocês puderam perceber, tá? Exatamente aquelas características que eu falei no take anterior, essa lâmpada tem, ou seja, acendem todos os LEDs, sendo que no polo, que seria aqui o farol baixo, tá? Ao invés de simplesmente acender um facho superior aqui e deixar o inferior apagado, simplesmente ele acende todas as lâmpadas, todos os LEDs, com menor intensidade. E aí quando a gente muda para esse polo, elas voltam a acender, porém a pleno brilho, né? O brilho total que os LEDs comportam, acredito eu, talvez uma pouca margem de tolerância aí, que é para eles não queimarem e a vida útil deles ser um pouco maior. Bom, então esse foi, né, o unpacking. Na sequência, então, eu vou instalar essas lâmpadas no Fusca. Acredito eu, tá, que a ordem dos polos aqui eu precise fazer algum tipo de alteração, porque talvez na Ásia, onde essas lâmpadas foram produzidas, pode ser que o padrão dos caras lá seja diferente. Por exemplo, em vez do negativo ser aqui, ele pode ser que seja aqui desse lado. E aí talvez eu tenha que trocar lá nos bornes lá do farol do Fusquinha. Tá, gente? Então na próxima eu volto, provavelmente instalando essas lâmpadas lá no farol do Fusca. Ali não tem segredo, gente, tá? Ali para desmontar aquela parte ali do farol do Fusca, bem tranquilo, são poucos parafusos, tá? E é tudo assim meio que dedutível, né? Acho que é bem tranquilo ali, certo? Então, na sequência a gente volta instalando e depois fazendo o teste prático ali. Eu vou fazer uma tomada da lâmpada convencional antes, né? Pra gente fazer o antes e depois. E depois então eu faço uma tomada com estas lâmpadas aqui pra gente ver se vai ficar satisfatório, né? Eu já percebi que infelizmente o facho vai ficar alto, né? Não tem como. Para que eu possa utilizar essas lâmpadas eu vou precisar fazer esse tipo de modificação que eu mencionei para vocês, que na verdade assim, como é que funciona a diferenciação do facho, né? Vocês têm assim, eu vou fazer uma vista assim lateral, né? O farol, bom,
Vamos supor que esse aqui é a visão lateral do farol, certo? E a lâmpada está aqui no centro. A lâmpada está aqui, exatamente aqui no centro, tá? Como é que funciona o farol baixo? O farol baixo nada mais é do que uma capinha embaixo do filamento da lâmpada. Vai ter o filamento da lâmpada e vai ter uma capinha para esconder essa luz, para que essa luz não chegue na parte de baixo do espelho do farol. Então essa luz ela só vai pegar da metade do farol para cima. O que vai acontecer? Os raios de luz, no caso, os fótons, né, eles vão bater nesse espelho e vão apontar para baixo, tá? Da mesma forma vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui, tá? Ou seja, ele só vai... Por isso que quando a gente coloca o carro na frente de um muro, por exemplo, e para regular os faróis, a maioria das pessoas faz isso, coloca o carro em frente a um muro, tá? Numa distância pré-determinada, ali talvez 1 metro, 1,5 metro, enfim, e liga o farol na luz baixa. O que vai acontecer? Vocês vão perceber que ele vai fazer uma espécie de serrilhado, assim. A luz, o facho de luz, ele só vai acontecer do meio para baixo. E isso é proposital já para não ofuscar os motoristas que vêm no sentido contrário. Tá? E por que ele é serrilhado, então? Justamente para que o lado esquerdo, desculpe, o lado direito seja um pouco melhor iluminado do que o lado esquerdo, visto que aqui no Brasil e a maioria dos países do mundo não é a mão inglesa, né? A chamada mão inglesa, onde os faróis dos carros então são regulados ao contrário, né? Porque o motorista dirige do lado esquerdo da pista e já nós sempre dirigimos do lado direito da pista. Então os que vêm então do lado esquerdo é a outra faixa, no caso é o sentido contrário, e para que não ofusque-os, então, o facho de luz é feito dessa forma, tá? Ele é serrilhado, então sempre com uma leve queda para a esquerda da gente, tá? Bom, gente, então, espero que vocês possam ter entendido. Qualquer coisa deixem nos comentários algumas perguntas que eu terei o maior prazer em esclarecer, tá? De acordo com o meu pouco conhecimento, enfim, o que eu souber eu vou procurar passar para vocês. Então na próxima, então, a gente retorna com os faróis instalados, então, aliás, a instalação das lâmpadas e o teste prático, então, certo? Valeu, galera! Fala, galerinha, então tá aqui, ó, tá, né, tô aqui no Fusquinha, aqui é o meu painel, né, enfim, a luz espia ali, que alguns de vocês já conhecem, tá, que já tá determinando, então, que eu estou com a lanterna acesa, e agora, então, eu vou ligar o farol, tá, esse é o farol baixo, né, aquele muro que vocês estão vendo lá ao fundo agora, que vai ser iluminado pelo farol alto, lá, tá vendo? Ele tá mais ou menos uns 60 metros do carro, tá? Então aqui a gente consegue perceber bem o facho de luz, né? Facho de farol baixo, iluminando na sua grande maioria da intensidade luminosa para baixo. Então o facho de luz alta iluminando por completo, né? Inclusive para cima, para frente. Isso acaba ofuscando a visão dos motoristas que vêm em sentido contrário, tá? Como eu falei, aquelas lâmpadas de LED de farol lá que eu comprei, elas não têm essa característica, infelizmente, né? Mas como também eu mencionei no vídeo anterior, eu vou tentar fazer então a adaptação dessas lâmpadas para que elas possam se comportar dessa forma, tá? Tanto com facho mais abaixo para o farol baixo, obviamente, e o facho total então para o farol alto, né? Então na sequência eu vou instalar essas lâmpadas mesmo assim, tá? Mesmo sem esse comportamento de luz baixa e alta, exatamente da forma que elas vieram no pack. Eu vou instalar essas lâmpadas e depois a gente volta para ver como é que ficou o resultado, também em caráter de comparação com relação às lâmpadas incandescentes que eu estou usando aqui no carro. Falou, galera, até! Fala, galerinha, então tá aqui, né, chave Phillips ou fenda, dependendo dos parafusos que o Fusquinha de vocês estiver utilizando. Aqui estão as lâmpadas de farol, tá? Eu vou, então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as lâmpadas aqui por enquanto, tá? E eu vou simplesmente retirar esse aro aqui, tá? Vou retirar o farol.
tanto desse lado quanto do outro, e depois eu vou fazer a troca das lâmpadas e a gente vai fazer os testes então. Então tá aí, galera, tá tudo desmontado, né? Não sei se vai dar pra ver aqui. Eu vou tentar ativar aqui o flash. Tá, então aqui, ó. Então o que a gente tem aqui? O soquete que vai encaixar nas lâmpadas, tá? Então em primeiro momento, eu não sei se vai funcionar, tá, galera? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos remover o soquete do farol da lâmpada que já está instalada. Às vezes ela pode agarrar um pouquinho, tá? Então aqui tá o soquete, né? Enfim, a gente vai fazer a remoção da lâmpada aqui. Esse aqui tem umas presilhas aqui embaixo, tá? Tá, a primeira lâmpada incandescente foi removida, né? Eu não sei se vai dar pra ver ali, ó. Vocês estão vendo aquela, parece uma bandejinha ali, ó. Isso é justamente a capinha que tampa a parte de baixo do filamento da luz baixa. Exatamente aquele princípio que eu estava explicando para vocês nos takes anteriores, tá? Então a gente vai pegar essa lâmpada incandescente e deixar guardada aqui por enquanto, tá? E nós vamos pegar então a lâmpada de LED e vamos encaixar aqui. Encaixado. Agora a gente vai pegar as travinhas aqui e vamos colocar o soquete. Infelizmente esse meu já não tem mais as capas de borracha. Inclusive essas capas de borracha que vão aqui para proteger da chuva, enfim. Isso tem autopeças para vender e é interessante providenciar, inclusive eu vou providenciar para o meu. Tá, então agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar lá. Eu vou deixar o farol assim, largado assim mesmo, tá? Vou ligar e vou fazer o teste para ver se ele vai acender. Deixa eu só desligar aqui a iluminação. Bom, pessoal, como eu mencionei, né, anteriormente, provavelmente essas lâmpadas vêm com a polaridade invertida e eu vou precisar desinverter essa polaridade, só que no soquete do farol, tá? Eu vou fazer isso rapidamente ali, em caráter de teste, e a gente já volta então. Bom, galera, então eu inverti os polos e agora eu vou fazer o teste.
Bom, na câmera não dá para perceber direito, né? Na câmera a gente não consegue perceber assim a questão do foco. Como eu falei para vocês, a luz ela se espalha muito, né? Mas pessoalmente, assim, as impressões ao vivo e a cores tem uma boa intensidade luminosa. Agora resta saber se essa intensidade luminosa ela é abrangente, assim, ela vai longe para frente, digamos assim, né? Eu vou fazer as montagens definitivas ali, depois a gente vai levar o carro para a rua para fazer os testes ali na rua. Fala galera, de volta aqui, agora a bordo do Fusca, né? Eu fiz os testes ali com as lâmpadas e não ficou legal. Meu conselho, né, pra galera aí, pro pessoal, não comprem essas lâmpadas, tá? Por mais baratas que sejam, não coloquem suas granas fora, a não ser que vocês reaproveitem essa lâmpada para algum outro projetinho de eletrônica, como é o caso, meu caso, né, que eu vou aproveitar para alguma outra aplicação. Mas, galera, assim, ó, não recomendo. Prefiram então as lâmpadas convencionais. Se vocês quiserem uma luz um pouquinho mais aprimorada, sem precisar gastar muita grana, comprem aquelas lâmpadazinhas, como o caso da Crystal Vision da Philips, né? Tem aquelas Cool Blue, que elas têm o bulbo pintado de azul ali. Algumas são 100 watts, outras são 90 watts, tem algumas de 75 watts, que vocês podem utilizar no carro de vocês. Vai dar uma melhoradinha na luz, né? E vai ficar com uma aparência estética bem melhor do que a aparência amarelada das lâmpadas convencionais incandescentes. Tá? Então, assim, o que eu concluo disso? Claro, assim, eu não fiz um teste com uma lâmpada cara, né? Eu fiz um teste com uma lâmpada, digamos assim, não digo cara, mas uma lâmpada que fosse, por exemplo, em torno de 400, 450 reais. Hoje nós estamos no dia 2 de março de 2017, né? Então, em valores de hoje, tá? Em torno de 430, 450 reais é possível comprar um jogo de lâmpadas de excelente qualidade, de LED, claro, né? Com uma boa durabilidade da Philips, da Osram ou qualquer que seja dessas marcas renomadas, é possível comprar, tá? Mas 11 dólares, ou seja, pouco mais de 37 reais aí, não dá para comprar nada muito bom, né? Então, o que eu percebi dessas lâmpadas, tá? Elas não têm boa luminosidade para longas distâncias, tá? A impressão que se dá é que tá com o farol desligado, tá? Mas claro, coisas bem próximas do carro, assim, tá fazendo uma curva ali, tá? Ilumina um poste ali na hora da curva, ou alguma residência de esquina, por exemplo. Aí a luminosidade é bem intensa, é bonito, né? Aquele azulado bonito, mas infelizmente não tem intensidade luminosa que possa ser chamada de farol. Essa lâmpada é tudo menos farol de carro, tá? Então, essa dica que eu deixo para a gurizada. Eu agradeço a atenção de vocês por terem acompanhado o vídeo até aqui. Infelizmente não fiz nenhum take ali. Agora tá meio tarde e eu preciso trabalhar amanhã, então eu fiz as coisas assim meio correndo. Mas espero que tenha ficado claro para a galera. De fato, gente, assim, ó, não recomendo, tá? Talvez daqui a uns 5, 6, 7 anos aí, os LEDs evoluam a ponto de ter uma lâmpada de baixo custo, mas de excelente durabilidade e, mais importante, de excelente luminosidade. Tá? Porque essas lâmpadas de baixo custo de LED para carro, elas deixam bastante a desejar no quesito luminosidade. Fica muito bonito, de fato, assim, esteticamente o carro fica muito bonito. O farol azuladinho e tal, como se fosse um xenon e tudo, né? Então, na boa, sabe? Que é uma coisa de qualidade, então investe um pouco mais, coloca um xenon,
se bem que, né, não dá para legalizar mais, né? Mas enfim, tem as lâmpadas incandescentes Cool Blue, Crystal Vision, enfim, nessa linha assim que vocês vão poder utilizar para poder ter uma boa qualidade, tá? Segurança, qualidade e beleza no carro de vocês. Seja uma ratoeirinha assim como essa minha, assim, carrinho antigo, como até mesmo um carro mais moderno, tá? Então, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Quem gostou, dá um joinha, deixa aquele like esperto para ajudar no canal. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Curta e compartilhe nas suas redes sociais, se gostou bastante. E é isso aí. Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima.